Olá, estudante do quarto semestre da segunda etapa da EJA, seja bem-vindo a mais uma aula de correção de atividades. O tema está na tela, acompanha comigo, é sobre hereditariedade e agora nós vamos acessar então as atividades de fixação 1 do módulo 1, unidade 1. Então acompanha comigo aqui na tela, vamos corrigir a primeira questão. Células germinativas que se fundem no processo de fecundação para produzir o zigoto podem ser chamadas de, letra A, somáticas, letra B, gametas, letra C, espermatócitos ou letra D, corpos polares. Então, qual é o gabarito dessa questão? Quais são as células que, quando se unem, formam um zigoto, ou seja, é o resultado da fecundação? A fecundação é o encontro de gametas. Quais são os gametas? Ovócito ou óvulo, que é o gameta feminino, e espermatozoide, que é o gameta masculino. Assim, a gente pode marcar a letra B, resposta da número 1, gametas. Questão número 2. Faça a correta associação entre a primeira e a segunda coluna. Então, temos aqui número 1, ovócito secundário, 2, espermatozoide, 3, oosfera, 4, anterozoide. Então, nós temos listados aqui, de 1 a 4, o nome de gametas. Esse ovócito secundário é o gameta feminino, o espermatozoide é o masculino. Isso serve para seres humanos e a maioria dos animais. Oosfera e anterozoide são gametas que estão presentes em plantas, né? Então a gente vai buscar aqui as definições. Já vou lendo e identificando quais são. Por exemplo, são os gametas masculinos, imóveis, das criptógamas. Número 4, anterozoide. Lembra que criptógama é um tipo de planta que não vai produzir sementes, nem flores, nem frutos, ok? Continuando, é uma célula grande, imóvel, com a presença de material nutritivo. Estou falando do ovócito secundário, que é o que a gente chama de óvulo também, ok? É uma célula pequena, móvel e constituída por 3 partes, cabeça, peça intermediária e cauda. Estamos falando aqui do espermatozoide, número 2. E, por fim, gametas femininos dos grupos de plantas. Sobrou oosfera. Muito bem, vamos para a questão 3. Selecione as palavras que completam as lacunas das afirmações seguintes. Aí eu já vou fazendo a leitura, completando com o que falta e você procura nas alternativas. 1. Os gametas são formados por um processo denominado de gametogênese, em órgãos chamados de gônadas. Nas mulheres, as células germinativas são chamadas ovogônias e estão localizadas nos ovários. Nos homens, essas células são denominadas espermatogônias e se localizam nos testículos. Então, a gente completou aí as 2 frases sobre os gametas e onde eles são produzidos. E a alternativa que completou é a letra B. Questão número 4. O material escolhido e utilizado em sua pesquisa foi a ervilha de cheiro. Os motivos que levaram Mendel a escolher essa espécie de planta foram, exceto... Então, o seguinte, estamos falando de Gregor Mendel, que é conhecido como o pai da genética. O primeiro monge pesquisador, um monge cientista que estudou sobre características hereditárias em plantas de ervilha. As ervilheiras, o nome científico é Pisum sativum. E esse material de estudo foi uma escolha muito boa, por causa de algumas características que ele apresenta. Então, ali nas alternativas, nós temos as características, exceto em uma alternativa. Então, é essa exceção que a gente vai marcar. Então, vamos ver.
Então, essa planta, os motivos que levaram Mendel a escolher essa espécie de planta foram produzir pequeno número de descendentes férteis, produzir, no caso, variedades de fácil identificação e com características distintas, ciclo de vida curto, o que permite várias gerações em pouco tempo, ou facilidade na polinização artificial. 4 destas são verdadeiras, que no caso são a letra B, C e D. Realmente, a planta de ervilha ela é de fácil cultivo e ela produz muitas centenas de sementes. Então, quer dizer que resulta aí em uma grande prole, um número grande, para poder ser replantado e analisar as características numa próxima geração. É de fácil manutenção. Então, qual é a alternativa que não se encaixa e que vai ser o nosso gabarito? Resposta, letra A. Vamos para mais uma questão, número 5. Selecione algumas palavras no quadro para completar as lacunas da afirmação seguinte. E aqui, mais uma frase sobre Mendel, sobre genética, eu já vou fazendo a leitura complementando. A primeira lei de Mendel diz que as características de um indivíduo são determinadas por um par de fatores, também chamados genes, que são separados na formação dos gametas e que após a fecundação, cada fator de um indivíduo se une ao fator de outro indivíduo, estabelecendo uma relação de dominância, onde uma das características é expressada. Então, a gente fecha aqui a correção de questões envolvendo este assunto que é a hereditariedade. E a gente continua numa próxima aula. Até lá, tchau, tchau!